Continuando então agora, vamos, ainda de forma muito breve, tá? Introdutória, agora nós vamos tratar de mais alguns líderes bíblicos. Josué é o líder da conquista. Então a Bíblia vai nos trazer o relato de que Josué era confiável. Você tem que ser alguém confiável. Na verdade, você tem que ser a pessoa que consegue resolver as coisas. Você tem que agir de tal forma que quando alguém quer que algo seja resolvido de forma rápida, vão lembrar do seu nome, vão lembrar de você. Quando alguém quer que algo seja feito de forma confiável, vão lembrar do seu nome, vão te chamar para fazer isso, vão pedir para você, talvez até uma indicação de uma outra pessoa que você confie. Você tem que agir de tal forma a ser confiável. Se você prometeu, cumpra. Se você disse que iria fazer, faça. Disse que estaria, esteja. Disse que ia entregar, entregue. Mantenha a sua palavra. Se esforce para entregar tudo o que você prometeu que entregaria. Seja confiável. Mostre que você é confiável com o seu comportamento. Não apenas com as suas palavras, mas com o seu comportamento, com aquilo que é demonstrável, com o que é palpável. Josué era confiável. Josué era obediente. O líder, ele é obediente. Primeiro, o líder precisa obedecer a Deus. Nós precisamos obedecer a voz do nosso Senhor, a voz de Deus. Nós também devemos obediência aos nossos líderes. Então, o líder é obediente. O líder segue as regras. Josué acompanhava Moisés em tudo e meditava no livro da lei de dia e noite. Você precisa estar junto com o seu líder. Quem é o seu líder? Com quem o seu líder pode contar? Pense agora no nome das 3 pessoas que o seu líder mais conta. Seu nome está incluído nesse rápido pensamento que você teve agora ou não? Se o seu nome não está incluído dentre as 3 pessoas que o seu líder mais pode contar, que são mais confiáveis, você precisa agir mais, se dedicar mais, se esforçar para conseguir conquistar essa confiança por parte do seu líder. Josué permanecia na presença de Moisés, ele estava sempre acompanhando Moisés. Josué aprendia com Moisés. O líder é alguém ensinável. Você precisa ser ensinável. Você precisa ouvir a liderança, ouvir aquele que é líder acima de você. Ser ensinável, aprender dessa pessoa, busque aprender, busque outros cursos, busque se aprofundar sobre a liderança, busque melhorar suas habilidades como líder, habilidades que você precisa desenvolver, você sabe quais são. De repente é uma habilidade de comunicação, uma habilidade de como tratar com as pessoas, de como lidar com pessoas, uma habilidade de negociação em conflitos. Talvez você como líder precisa desenvolver inclusive uma habilidade de vendas, uma habilidade de marketing pessoal, de saber como se vestir como líder, como a postura de um líder deve ser. Nós comunicamos de forma verbal e não verbal. De forma verbal, nós comunicamos de modo falado, pela fala, e de modo escrito. O não verbal, nós comunicamos com a nossa expressão facial, nós comunicamos com as nossas roupas, nós comunicamos com o nosso jeito, com os nossos movimentos, com as microexpressões. O não verbal fala muito forte, então aprenda a se comunicar de forma não verbal também, estude isso, estude a linguagem corporal, para que você seja um líder ainda melhor, que saiba se comunicar de forma mais assertiva, mais efetiva em todas as suas falas, em todas as suas colocações. Comunicação é aquilo que o outro entende, não é aquilo que eu falo. Comunicação é aquilo que o outro entende, não aquilo que eu falo. Isso é comunicação. Então é necessário saber utilizar a comunicação verbal e a não verbal também, porque é de suma importância isso. Algumas características de Josué. Josué manifesta humildade. Josué está ali para aprender. Josué obedece quando Moisés o ordena ir e vir. Josué ouve a voz do seu líder. Josué está ali para auxiliar o líder. Josué manifesta fé. O líder precisa ter fé. E aqui eu abro para 2 categorias de fé. A fé espiritual e a fé em si mesmo, que nós podemos chamar de autoconfiança. Quem não tem autoconfiança em si, não age.
Quem não tem autoconfiança vai ser reprovado. Quem não tem autoconfiança tem autodesconfiança. Você confia em você mesmo ou você desconfia de si mesmo? É necessário ter autoconfiança. E o primeiro, agora o outro lado, né? A fé realmente, fé espiritual, a fé em Deus é uma fé que move montanhas, uma fé no extraordinário. A Bíblia vai dizer, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, são várias versões diferentes, mas as versões dizem, Almeida diz assim, a fé é a certeza. A fé é uma firme convicção. A fé é a certeza de fatos. A fé é a certeza de coisas que nós não vemos, mas nós esperamos, nós damos como certo. A Bíblia King James vai dizer que a fé é a substância das coisas que esperamos. Ou seja, a fé como substância, a fé é a própria coisa. A fé traz à existência aquilo que ainda não é. Porque por fé nós chamamos como se já fosse. Ainda não existe, mas chamamos como se já existisse. E isso vem à existência. A fé é o firme fio que liga toda a possibilidade. Isso é a fé. A fé é uma forma de pensar. Lembre-se que a fé é uma certeza. A fé é uma firme convicção. A fé é a substância das coisas. A fé é a certeza de fatos ainda não vistos. A fé é um modo de pensar. É um modo de encarar as coisas. De encarar. É fé. É fé. A fé nos dá segurança. Então a fé também pode ser sentida. Gera um tipo de sentimento em nós. A fé é um dos blocos elementais da criação. A fé perpassa todas as coisas. Existe uma unidade de fé, segundo a Bíblia Sagrada, uma unidade de fé. Então, quem tem fé tem a possibilidade de tudo. Tudo é possível àquele que tem fé. O que é o impossível? O impossível, eu já ouvi isso em uma palestra empresarial, o impossível é aquilo que nós não sabemos como fazer ainda. Ou seja, nós chamamos de impossível aquilo que nós não sabemos como fazer ainda. Alguns séculos atrás era impossível para o homem voar. Hoje nós voamos mais rápido que a velocidade do som. Nós ultrapassamos a estratosfera e podemos adentrar no espaço sideral. Era impossível o homem descer às profundezas e hoje nós temos submarinos extraordinários e máquinas que descem profundezas gigantescas a níveis de pressão monstruosos. Eram impossíveis a cura de várias doenças que hoje a ciência já trata e já cura. O impossível é aquilo que nós não sabemos como realizar ainda. Agora a fé traz à existência aquilo que ainda não existe. A fé traz aquilo que no futuro, talvez a ciência no futuro descobrisse a cura de uma determinada doença, mas que ainda não existe essa cura aqui agora, de forma científica. Mas a fé traz essa cura e opera ela dentro do corpo. A fé é um fio firme de possibilidade. Aleluia, isso é a fé. Então aprender a trabalhar com fé, aprender a agir por meio da fé. A fé é um modo de pensar também. Então quem tem fé não duvida. A dúvida enfraquece a fé. A fé é uma firme convicção. Não aceitar a possibilidade do fracasso. Aquele que está agindo por fé, que está andando por fé, ele não aceita a possibilidade do fracasso, não aceita a possibilidade da derrota. Não aceita. Josué é um líder de fé. Josué orou e a terra parou. Lua e sol não se moveram por quase um dia inteiro. Fé. Mas isso é impossível. Mas a fé operou ali. A natureza se curva diante da fé. Um único instante de fé põe fim a uma vida inteira de sofrimentos. A uma vida inteira de sofrimentos.
uma sequência de desastres, uma sequência de discordâncias, uma sequência de coisas ruins podem ter se seguido durante anos e anos, mas em um instante de fé, tudo isso pode ser mudado. E um novo começo é iniciado ali, através de um instante de fé que dá uma ruptura com toda aquela sequência de desastres. Josué é um líder de fé. Josué é um líder de visão. É necessário ter visão. Só entre nós. O que é que você enxerga para o departamento que você lidera? Só que entre nós. Quais são os pensamentos mais frequentes que entram em sua mente, que encontram espaço no seu dia, quando você começa a pensar sobre a sua liderança? Quais são os pensamentos mais frequentes que você tem sobre o seu grupo de liderados? Quais são os pensamentos mais frequentes que você tem sobre o futuro daquilo que você lidera? Você precisa ter visão. A sua visão vai se manifestar. Você vai trabalhar de tal forma, consciente ou inconsciente, você vai trabalhar de tal forma que a sua visão vai se concretizar. Então é necessário ter uma grande visão e uma visão positiva. Mantenha em sua mente visão positiva, uma visão de crescimento. Não olhe a circunstância. A circunstância pode dizer que é impossível. A circunstância pode dizer que não vai dar. A circunstância pode dizer que está minguando. A circunstância pode dizer que está dando errado. Mas mantenha a visão positiva de que vai dar certo. De que esse é apenas um momento, é um processo, é uma fase e é uma fase muito curta. É uma fase que logo vai passar. A dificuldade é uma fase muito curta. Essa dificuldade vai passar, tem uma grande visão. Caminhe pela visão, é a visão de um futuro glorioso que vai te manter firme durante os períodos de escassez. Durante a pequena fase da luta, da labuta, da dificuldade, é uma grande visão de futuro, uma grande visão de vitória, uma grande visão da recompensa que vai te manter firme. A Bíblia diz que Jesus, por ter a visão da recompensa que teria, ele suportou aquele fardo. Ou seja, ele vendo a recompensa, ele antevendo a recompensa, você precisa ter uma grande visão. Você vai ser recompensado como líder, como liderança. Você que auxilia o seu líder, você que está aqui se preparando para ser um líder, você vai ser recompensado. Tenha uma grande visão. Tenha uma grande visão. Deus vai te colocar, em vários momentos da sua vida, Deus vai te colocar em pontos-chave, onde você vai ver a visão quase que se tornando real de forma instantânea. De forma instantânea. Eu já passei por isso várias vezes. Recentemente eu passei por isso novamente. De forma quase instantânea a visão se torna real. Tenha uma grande visão. Deus é um Deus grande. Deus sustenta todo o universo, na verdade, com a força da sua palavra. Com a força do seu poder. Deus é um Deus grande. Deus criou bilhões e bilhões de galáxias. Ele é um Deus grande. Bilhões, trilhões de planetas. É um Deus grande. Ele pensa grande. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Deus não pensa pequeno. Ele pensa grande. Mas também enxerga detalhes. Tem uma grande visão. Josué era leal. É necessário ter lealdade. Seja leal ao seu líder. Caminhe junto com a sua liderança. Mostre-se uma pessoa confiável. Também uma pessoa confiante. Confie em você mesmo. Seja autoconfiante. Josué tinha obediência. Josué se dedicava à oração. A Bíblia diz que ele estava constantemente orando. Josué se dedicava na dedicação também, no trabalho para o Senhor. A fé, ela é desenvolvida enquanto você trabalha. No momento de trabalho,
a fé é desenvolvida. Josué se dedicava ao estudo da palavra de Deus. Olha, como se gera a fé? A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Você não precisa iniciar com uma grande fé, você pode começar com uma pequenina fé. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda, uma pequenina fé. Talvez a sua fé seja menor que um grão de mostarda, mas ela vai crescer. E quando a sua fé atingir um grão de mostarda, coisas extraordinárias vão acontecer em sua vida e através da sua vida. Porém, a Bíblia também diz que você pode chegar a ter uma grande fé. Você pode se tornar uma pessoa cheia de fé. Então ouça mais a palavra de Deus. Ouça o que a Bíblia diz a seu respeito. Separe textos bíblicos que falam sobre a liderança, uma liderança vitoriosa. Separe textos bíblicos e estude os textos que falam sobre vitória, que falam sobre Deus provendo, que falam sobre Deus realizando atos milagrosos através de pessoas, através da liderança, Deus se manifestando ao líder, Deus falando com o líder recebendo respostas, o líder guiando através de Deus, aleluia, sendo guiado ele por Deus e Deus através dele guiando o povo. Estude os textos bíblicos que vão aumentar a sua fé como líder. Como líder. Próximo líder, nós vamos tratar sobre Neemias. Neemias. Então, Neemias era o líder da reconstrução. O líder da reconstrução, Neemias, ele vê a cidade totalmente destruída. Ele vê os muros totalmente arruinados, as portas queimadas, o povo desfalecente. Neemias é o líder da reconstrução. Nós podemos estar enfrentando um período de reconstrução. É um período pós-pandêmico, um período de muita dispersão, e agora nós estamos aqui como líderes voltando ao ajuntamento, voltando a reunir as pessoas, a reajuntar as pessoas, a reconstruir muitas vezes. Deus te chamou como líder, te confiou como líder neste momento. Muitos podem achar e enxergar como uma situação muito difícil, mas você é o líder da reconstrução. Deus confiou em você isso. Deus confiou em você isso. O que outros olham e enxergam como está acabado. Deus te deu uma visão de enxergar como está no início. Estamos nas fundações, nós vamos levantar isso e vai ser grandioso. A glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira, o líder da reconstrução. Neemias confiou em Deus. Confie em Deus durante todo o seu período de liderança. Confie em Deus, confie em Deus. Se Deus te entregou a visão, faça. Se Deus te deu o direcionamento, siga, confie nele. Você não depende de pessoas, você não depende do apoio humano. É Deus quem está com você. É Deus. Deus abre as portas. Deus vai colocar as pessoas certas ao seu lado. Deus vai te dar o apoio certo, tá? Deus. Neemias obteve resposta de suas orações, enfrentou as oposições, mas Neemias reconstruiu Jerusalém. O líder enfrenta a oposição. E muitas vezes a oposição vem de onde nós menos esperamos. A oposição pode vir de quem está muito perto. Quando nós, dentro desse curso, estivermos tratando sobre pessoas, como lidar com pessoas, nós vamos estudar sobre os níveis de amizade. E nós vamos ver que as decepções podem vir de pessoas que estão muito próximas a nós, de que a gente não espera. Mas é necessário ter maturidade para também saber disso e saber como sair de uma situação como essa. Algumas das características de Neemias. Neemias reconhecia seus próprios erros. Você reconhece quando erra? Tem líderes que têm medo de pedir perdão. Tem líderes que têm medo de se humilhar e pedir desculpas, pedir perdão diante de um departamento inteiro, pedir perdão para um outro líder. E tem líder que é totalmente imaturo, que se receber esse pedido de perdão, a pessoa que recebeu o pedido de perdão, por ser imatura, pode se tornar arrogante. E aí pode cair no laço de Satanás. Ser um neófito, crente neófito, um líder neófito, ou seja, inexperiente. Você imagina que um líder maior possa se desculpar com alguém e essa pessoa agora se arrogar? Quem se arroga ser o que não é. Você tem medo de se humilhar? Ou você é alguém arrogante?
Neemias reconhecia os próprios erros. Nós precisamos reconhecer os próprios erros. Pode ser difícil para muitas pessoas. Pode ser difícil. Mas aí entra um trabalhar do Espírito Santo de Deus. Neemias era sensível e Neemias era determinado. Começou uma grande obra, seja determinado a concluí-la. Conclua o que você começou. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Abrir um parênteses. Na liderança espiritual, não são poucos os líderes que desejam abandonar a liderança. Não são poucos os líderes que querem abrir mão, que querem, sem levantar um substituto, sem preparar um substituto, abrir mão da liderança. Deixa eu te dar um conselho agora, você líder que está assistindo esse treinamento, talvez você esteja querendo abrir mão da liderança, entregar o cargo, né? Entregar a responsabilidade. Prepare alguém. Deixa eu te dar um conselho. Trabalhe de forma que você crie um legado. Trabalhe para ser lembrado, para ser lembrada pelo que você fez. Não permita que quando alguém for falar do seu período de liderança, diga assim: fulano passou por aqui, mas nunca fez nada. Não permita que no seu período de liderança as outras pessoas sempre estejam olhando para trás, para anos e anos atrás, para vários líderes para trás e trazendo à recordação um outro líder que foi extraordinário. Trabalhe no seu período que Deus entregou para você, para que não seja necessário que alguém olhe para trás com saudades. Podem até olhar para trás, mas trabalhe de tal forma a reconhecerem que Deus tem te usado de tal forma que não tem faltado nada na sua liderança. Que tudo aquilo que foi de bom que os outros líderes fizeram, você também está fazendo. E pela misericórdia de Deus, quem sabe ainda mais. O apóstolo Paulo trabalhou mais que todos os apóstolos. Ainda assim, ele não se arrogava. Então, por mais que Deus te dê capacidade, você faça mais que os outros líderes que vieram antes de você. Nunca se arrogue ser o melhor. Nunca se arrogue. Trabalhe para deixar um legado, trabalhe para ser reconhecido. E quem sabe, anos à frente, alguém ainda vai estar olhando para a sua liderança como um modelo a ser seguido e pensando o que fulano fazia naquela época. Como era feito? E eu vou tentar fazer agora também e aplicar aqui. Isso vai ser bênção para a sua vida e vai ser com certeza bênção para todas as pessoas que você lidera. Estou encerrando agora aqui mais essa parte dessa introdução. No nosso terceiro vídeo agora nós vamos rapidamente tratar sobre o apóstolo Paulo, né, e mais alguns exemplos de liderança.